Olá, bem-vindos a mais um Holomorph histórico sobre ortografia. Então atualizai vossos Unicodes e vinde com meus amigos filólogos ver algumas das letras que faltaram. Estavas com saudade? Claro que sim. Se não assististes o episódio sobre o alfabeto latino, clica aqui. Enfim, durante o início da Idade Média, o latim era a língua escrita. Nada das línguas vulgares, as variantes do latim que originaram as línguas românicas, e assim continuou por muito tempo. Surgiram também as letras minúsculas nessa época, mas enfim. Os escribas da época, depois de um tempo, passaram a representar as línguas faladas em documento ao invés do latim, assim surgindo diversos novos sistemas de escrita para representar os novos sons. Sem uma regra ainda, com mais ou menos aproximação ao latim. No caso do português, o primeiro documento em galego-português sério de fato foi o Testamento de Afonso II, o terceiro rei de Portugal, de 1214, mas falaremos mais sobre isso no episódio sobre galego-português. Isso que estáis vendo é uma coisa que em linguística histórica chamamos de facsímile. É um scan, digamos, do texto original. Aqui se lê: Em nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, ou seja, no nome de Deus, eu, rei Dom Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal. Note essa letra aqui. Isso, queridos, é um S longo. Tal como no grego nós usamos essa letra para maiúscula, essa para minúscula no meio da palavra e essa para o fim, nós tínhamos nessas línguas o S maiúsculo, S minúsculo para o meio e o S minúsculo para o fim. Ocorrências no final do S longo, como no Testamento, não são tão comuns assim. Assim como o V era usado no início e o U no meio das palavras. Notai estas duas coisas aqui nas primeiras edições dos Lusíadas, de 1575, um dos meus livros favoritos. Eu, el rei, faço saber a todos que este alvará virem, que eu hei por bem e me praz dar licença a Luís de Camões, para que se possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em 8ª rima chamada Os Lusíadas, que contém 10 cantos perfeitos, no qual por ordem poética em versos se declaram os principais feitos dos portugueses, enfim, por aí vai. Me praz significa me agrada. Viste todos os S's longos? Entendestes por que deixaram de ser usados? Não? Bom, basicamente eram muito parecidos com um F, e já havia outro S minúsculo, então só se deixou de usar, mas ele ainda existe fossilizado, não só nas minhas notas. Vamos falar agora de ligaduras. Olhai agora o início das próprias primeiras edições dos Lusíadas. As armas e os varões assinalados. O que é essa letra que parece um B ou um beta? Isto, queridos, nada mais é do que uma ligadura de um S longo e um S normal, um Z, e esse Z esquisitinho com uma cauda. Então, nós temos os dois S's, se torna essa letra, simples assim. Essa letra ainda está em uso na escrita do alto-alemão moderno, como na palavra Straße, que significa rua. Então, ainda está bem preservado lá. Neste mesmo verso, vemos algo interessante. Esse símbolo, conhecido como E comercial, veio por meio do latim. É uma abreviação ligada de et, que substituiu a notação tironiana, que era usada na Idade Média para representar a conjunção e. Assim, dentro das ligaduras, nós temos as mais óbvias. Essas ligaduras surgiram como ligaduras de ditongos latinos. Neste caso, mais tarde a letra passou para os germânicos, onde no caso do inglês antigo ela se tornou ash. Ash, freixo, por conta dessa runa que era usada em inglês antigo. Se você não sabe sobre runas, clica aqui. Ele ainda é usado, por exemplo, na escrita do dinamarquês, do norueguês, do faroês e do islandês. Essa outra aqui está famigeradamente presente no francês œuf, ovo. Mas enfim, na Idade Média, várias ligaduras eram possíveis, tipo au. Temos também essa letra, que é uma ligadura que representa essa letra gótica, a letra ver. E a letra versão latina tem o mesmo nome, ver. Enfim, ela representa esse som h. Agora, chega de ligaduras. Observai o próximo facsímile. Temos ali no começo, logo abaixo do desenho, de vós, Senhor, querria eu saber. O S longo já conheceis, mas olhai a palavra Senhor. Olhai este R no final. Isto é um R rotunda, isto é,
redondo, pois ocorria depois das letras redondas. Ainda existe nas minhas notas. Aproveitando esse texto, olhai a 7ª linha. Porque sei que vos prazeria em. Porque eu sei que isto vos prazeria. Eu sei que você gostaria. Esta letra é um caractere que abrevia us e os. E é um de muitas abreviações que existiam na Idade Média. E só sobreviveu nas minhas notas também. 3 diacríticos especificamente surgiram de abreviações. A cedilha, que era um pequeno Z, ou esse Z longo aqui, sob o C. O tio, que é um N abreviado, tanto que lemos no Testamento, estamos são e salvo, desse jeito, como se fosse sano e salvo, porque, bom, na época que foi escrito, ainda não tínhamos o tio. E o trema que podeis ver no episódio sobre umlaut, clica aqui em cima, que surgiu de um pequeno E em cima da letra. Agora, para ti, que gostaste desse vídeo sobre runas, temos 2 letras para ti. Da runa Thurs, Thorn, temos a letra Thorn, que era usada em inglês antigo e ainda é usada hoje em islandês, para esse som que em inglês moderno se escreve com TH, th. Da runa Win, nós temos a letra Win, no inglês antigo, que servia para o som W, antes da invenção e popularização do W. Deixou de ser usado porque se parecia muito com o P. A letra Vend veio do Win também. Esta próxima letra tem origem no inglês médio e Scots e representava o som Y. É a letra Yoch, que tem origem no G insular. Deixou de ser usada pois parecia muito com um Z minúsculo, esse Z com a caudinha. Uma curiosidade interessante sobre essa letra é um erro de ortografia muito famoso. Havia um sobrenome, McKenzie, que na prensa móvel foi escrito Mackenzie, pois não tinha a letra Yoch. E assim, o nome Mackenzie ganhou um Z. Enfim, typos. Por fim, temos as letras que, como o G e o J, surgiram de outras letras, como é o caso do F, que era usado no inglês antigo e ainda é usado no islandês. Basicamente, é uma variante do D. Assim, termino meu débito de outras letras que prometi há séculos no início do Alomorph. E se gostaste deste vídeo, curte-o, compartilhe-o nas redes sociais, inscreve-te no canal, segue o Alomorph em todas as redes sociais e, como sempre, salve!